Olá, eu sou aluno da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o título da pesquisa que eu desenvolvi com meu grupo de trabalho é Sequestro de Carbono em diferentes espécies de plantas utilizadas em telhado verde. Eu sou orientada da professora doutora Cristiane Ghiseline. Meu nome é Henrique, sou peitiano e faço parte do sétimo período do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. O telhado verde ele pode ser definido como uma estrutura que suporta uma cobertura de vegetação. Dentre os seus benefícios está a redução de ilhas de calor, o aumento da drenagem em grandes centros urbanos e a diminuição do efeito de estufa, já que ele sequestra carbono. O telhado verde ele pode ser dividido em três tipos: o telhado verde extensivo, o telhado verde semi-intensivo e o telhado verde intensivo. Eles se diferenciam em questão de estrutura, ou seja, quanto maior a carga que ele vai receber, maior terá que ser a sua camada de substrato. Como falado anteriormente, o sequestro do carbono é um dos benefícios do telhado verde, mas como esse carbono está distribuído em nosso sistema? Digamos que esse ciclo ele se inicie com essa árvore que vai absorver energia solar, carbono e água para realizar a fotossíntese e se desenvolver. Essa planta desenvolvida ela vai servir de alimento para outros animais. Digamos que esse animal ele se alimentou dessa planta, como é que ele vai liberar esse carbono para o sistema? Existem algumas opções: pelo processo de respiração, ou cadeia alimentar em que outro animal vai se alimentar dele, ou então esse animal ele morre e com o passar do tempo, ou seja, milhares de anos, ele se torna um combustível fóssil. Algo que tem preocupado bastante são os grandes centros urbanos, que têm liberado cada vez mais carbono, tirando esse ciclo da harmonia. O solo ele também pode servir como estocagem de carbono. Na verdade, o solo ele estoca 4 vezes mais que a vegetação e 2 vezes mais carbono que a própria atmosfera. Vale ressaltar que nós não estamos trabalhando com solo, mas sim com o substrato, que tem a mesma função estrutural. Com o aumento populacional, ou seja, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, houve a necessidade de haver mais bens de consumo. Entretanto, o descarte desses resíduos, por maior parte, são descartados em recursos hídricos. E é aí que entram as ETEs, Estações de Tratamento de Esgoto, que após tratado dá origem ao subproduto, que é o lodo de esgoto, que tem várias finalidades. Mas o que importa para a gente é a reciclagem agrícola e os benefícios que ela traz para a agricultura, que vai da altura da planta, comprimento das raízes, volume das raízes, entre outros benefícios. Visto isso, o objetivo geral tem-se avaliar a quantidade de carbono estocado no substrato de um telhado verde, cultivado com 3 diferentes espécies de plantas. Como específico, tem-se analisar a quantidade de carbono orgânico armazenado no substrato, analisar o fluxo de CO2 presente no substrato, observar o potencial de estocagem de carbono no substrato sob a influência de 3 espécies diferentes de plantas. A pesquisa ela foi conduzida no edifício Garagem do empresarial Charles Darwin, da construtora Rio Ave Empreendimentos, na cidade de Recife, Pernambuco. E aqui nós temos um esquema da localização geográfica da área experimental. E então, uma visão superior dela. O telhado verde ele foi do tipo extensivo, com uma área de 2.800 metros quadrados, enquanto as suas camadas, a primeira delas é vegetação, seguida de substrato, sendo ele o lodo de esgoto tratado pela própria Rio Ave, e então manta de drenagem, camada de drenagem. Essa camada ela é formada por resíduos de construções, também oriundo da Rio Ave Construtora. Segue então manta de drenagem, manta asfáltica para impermeabilização e laje. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 3 tratamentos, sendo ele capim do Texas, grama esmeralda e lambarim roxo, com 5 repetições. Vale ressaltar que essas repetições elas foram feitas de formas aleatórias, então o croquis ele não corresponde à realidade. Quanto às medidas, foi 3 metros de largura e 13 de comprimento, que totaliza 39 metros quadrados de um tratamento, e os 3 no total são de 117 metros quadrados. Foram feitas coletas com 5 lançamentos em cada um dos tratamentos, com um quadrado de área conhecida de 0,5 por 0,5 metros. Uma das variáveis analisadas foi a evolução do CO2 no substrato,
em que foi coletado uma profundidade de 7 centímetros do substrato encaminhados para sacolas e depois direcionadas para o laboratório de fitonematologia da UFRPE. Utilizou-se o método descrito por Grise, o qual se baseia na absorção de CO2 advindo do solo, calculada a partir da seguinte equação. O VM menos o VF amostra e o VM menos o VF branco, ambos sofreram um processo de titulação. O que os diferencia é que o amostra ela recebeu o substrato, enquanto que o branco não. A segunda variável que deveria ter sido analisada é o carbono orgânico no substrato, em que foi coletado 5 centímetros de profundidade de substrato, direcionados para sacolas e depois para o laboratório de fitonematologia da UFRPE. Chegando lá, ficou numa estufa num período de 24 horas e depois foi direcionada para uma peneira de 5 milímetros, em que o substrato que ficou naquela parte superior ele foi descartado. A determinação do teor do carbono foi feita por meio do método estabelecido por James e Bremer, o qual se baseia na redução do dicromato por compostos de carbono orgânico. O M nessa equação, ele refere-se à concentração de solução de sulfato ferroso amoniacal. O P é Q, é o peso equivalente da amostra, e o PAM é o peso da amostra. O V ele precisou ser calculado por fora e representa o volume de sulfato ferroso amoniacal utilizado na titulação com e sem aquecimento. Foi feita análise de variância pelo teste F a 5% de probabilidade. As médias foram submetidas ao teste de Tukey, também a 5% de probabilidade, e o software estatístico que foi utilizado foi o Sysvar 5.0. Chegando nesse ponto, é importante informar que nós não conseguimos realizar todas as análises laboratoriais. Nós conseguimos a parte da evolução de CO2. Entretanto, a parte do carbono orgânico não conseguimos devido à pandemia. Neste primeiro gráfico, nós temos a respiração microbiana por meio do desprendimento do CO2 no substrato, nos tratamentos de grama esmeralda, capim do Texas e lambarim roxos. As barras verticais, elas representam o erro padrão das médias. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre os tratamentos, e é o que nós vamos verificar aqui, em que a maior média foi de 15,58 da grama esmeralda, e a menor dentre os tratamentos foi do lambarim roxo, de 12,09. Anjos e colaboradores citam que as espécies de plantas são capazes de influenciar nos valores de CO2 e que os solos que expressam valores elevados apresentam características químicas favoráveis diretamente relacionadas ao metabolismo, reprodução e função do micro-organismo no solo. O que na nossa pesquisa é relevante, já que a grama esmeralda ela tem um alto índice de sombreamento e possui a maior média, ou seja, alto índice de sombreamento possui também um alto índice de respiração microbiana. Lu e colaboradores, ao avaliarem o sequestro do carbono em telhados verdes, eles verificaram que o lodo de esgoto ele foi capaz de capturar sequestrar mais carbono do que um substrato que utilizava apenas o solo. Nós não realizamos essa pesquisa. Entretanto, a gente consegue inferir a partir dos valores encontrados da nossa, já que o solo, o lodo de esgoto, ele possui uma grande quantidade de matéria orgânica. Ou seja, com isso a gente consegue inferir que os valores encontrados, se utilizássemos apenas o solo, seriam inferiores quando comparados aos nossos. Neste segundo gráfico, nós temos o desprendimento do CO2 relacionado com o conteúdo de água do solo em 15 pontos da amostragem, localizados no telhado verde. Aqui nós temos os 3 tratamentos, sendo o primeiro o tratamento do capim do Texas, a grama esmeralda e também o lambarim roxo. O gráfico ele está representando cada uma das repetições e nele o conteúdo de água do solo de cada repetição com relação ao efluxo do CO2. Azevedo e colaboradores citam que a evolução do CO2 apresentou maiores valores na estação chuvosa quando comparada à estação seca. Estes resultados eles são similares ao encontrado na nossa pesquisa. Valentini e colaboradores
afirma que a disponibilidade de água para a reação bioquímica relevante dos micro-organismos do solo aconteceu em maior local de precipitação, consequentemente proporcionou maior efluxo do CO2 do solo. Mais uma vez, foi coerente com os nossos resultados, já que as maiores médias elas estão no maior conteúdo de água do solo. A gente consegue observar aqui, capim do Texas, na grama esmeralda e também no lambarim roxo. A recíproca também é verdadeira. A partir dos resultados obtidos, foi possível observar que houve diferença significativa na evolução do CO2 do substrato, cultivado com 3 espécies diferentes de plantas, especialmente as espécies grama esmeralda e capim do Texas. Além disso, foi possível inferir, por meio de comparação de dados, a relação das variáveis de desprendimento do CO2 com o conteúdo de água do substrato, em que o menor desprendimento do CO2 encontra-se nos pontos de menor teor de umidade. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao Petroenergia, ao GPESA e à Rio Ave Construtora. Obrigado.